Ali com a doutora Jacqueline Carmona, que é uma terapeuta da fala. Olá, doutora Jacqueline, muito bom dia, bem aparecida. Está bem disposta? Sim, bom dia. Bom, ouviu a nossa conversa ali com o Pedro. De forma muito atenta. Foi? Foi. Comentários? Comentários. Gostei muito do comentário, tem que estar atento, que o Pedro lhe disse relativamente às vezes que ele conseguiu disfarçar e, no geral, a maior parte da população não nota. Sim. Ouça, diga-me uma coisa, este caso do Pedro é um caso, eu diria, leve, ou nem tanto? Como é que classificaria isto no seu cardápio do nível da gravidade da gaguez? Sabe que é muito difícil. Isso levaria a uma conversa mais, se fosse necessária, uma conversa mais detalhada com o Pedro, porque ele provavelmente faz várias coisas que as pessoas não imaginam. Substitui palavras, há eventualmente palavras que não diz, palavras que diz de outra maneira, com um ligeiro prolongamento ali disfarçado, da mesma forma... Ainda bem, adapta-se. Sim, se não for um esforço muito grande no sentido que eu tenho que estar constantemente a policiar o meu modo de falar, não posso dizer aquela palavra, vou substituir para outra, e de vez em quando um ou outro escapa e o próprio não ficar muito irritado ou zangado, que com todo o esforço que fez, ainda assim houve uma ou outra que escaparam, sim. Ouça, para as pessoas nos entenderem bem, e como profissional desta área, defina ao fim e ao cabo como é que se caracteriza a gaguez. A característica de gaguez é invariabilidade. Isso quer dizer o quê? É muito variável, ou seja, pode estar minutos sem completamente não ter uma única repetição, bloqueio, como disse no início, ou pode ter vários seguidos. Pode acordar logo de manhã bastante descansado e isto acontecer em várias repetições, bloqueios, o que for. Isto nasce com a criança ou pode aparecer aos 15 anos de idade? Pode aparecer aos 9, aos 11, aos 15 ou até depois. Aos 40? Pode, se for adquirido, ou seja, O que é isso? após um acidente vascular cerebral, ok, certo, está bem. epilepsia ou outro pode ser adquirido. Ok. Mas esta gaguez normalmente aparece na criança, não é? A grande maioria aparece até 8% das crianças até aos 6 anos. Qual é a percentagem? Até 8%. Uma percentagem muito alta. Mas depois a maior parte dos casos acaba por se resolver? A maior parte dos casos, a quantidade de meninas e meninos é igual na infância, portanto dos 8% serão cerca de 4% de meninas e 4% de meninos, vão recuperar muito mais meninas, ou seja, da mesma forma que desaparece nas meninas. Diga-me uma coisa, aqueles mitos que há associados à gaguez, do pregar um susto e aparece a gaguez e desaparece a gaguez, normalmente isto são coisas, digamos, do foro do mito popular, não é? Sim. Ou tem algum fundo de... Não, vamos cá ver. Tranquiliza as pessoas a ver um culpado. Ou seja, por hipótese, o cão ladrou, a criança assustou-se e o culpado foi aquela situação. Mas não corresponde à realidade? Não, de todo. Estão 5 genes identificados. Atenção, estes 5 genes não explicam a totalidade da situação, mas explicam já cerca de 63%. Daí poder haver alguma, digamos, incidência familiar, não é? Exatamente, já se sabia. Portanto, alguma hereditariedade. Exatamente, já se sabia que era hereditário antes de termos a análise genética disponível de hoje em dia. A recuperação nem sempre se consegue. Portanto, não, há situações nem sempre que se consegue. Fica sine die para o resto da vida e as pessoas continuam, enfim, a gaguejar até ao fim dos seus dias. Verdade. Verdade. Mas há alguns fatores que possam determinar que a gaguez possa ser mais ou menos bem sucedido o tratamento? Há fatores de risco que são analisados, no caso da criança, numa primeira consulta. São vários, são desde desenvolvimento da linguagem, se há historial familiar, se é rapaz, porque, como disse, recuperam mais meninas, entre outros fatores.
As meninas têm uma recuperação habitualmente mais fácil, é isto? Sim. Eu gostava que nos explicasse um ou outro método de terapia da infância para melhorar estas situações. Como é que isso funciona? Há 4 métodos que têm evidência que funcionam. Vamos ouvir. Evidência científica. Então, um deles é o Michael Palin Center, em Londres, foi fundado por um dos senhores, ou melhor, contribuiu financeiramente um senhor do Monty Python, e é intervenção juntamente com os pais, ou seja, os pais estão sempre na consulta, é definido em conjunto e envolve vários aspectos, desde por vezes atitudes dos pais para não dizerem fala devagar, tem calma. Isso é importante na terapêutica. Sempre que possível, calminha, wait and see, e vamos deixar que o gago termine. Sim, porque vamos cá ver. A forma como comunicamos, obviamente que é importante, mas o conteúdo também é. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, ainda que gostemos de ouvir determinadas pessoas porque são bem falantes, porque a voz é agradável ou coisa que o valha, e a forma como se explica é fácil de compreender, o conteúdo da mensagem, o significado, também é. Claro. E, portanto, em alguém que gagueja, ainda que a forma tenha algumas alterações, não queremos ouvir o conteúdo? Sim. Ouça, agora ocorreu-me isto que parece-me que é muito importante. Isto que há bocadinho o Pedro falou, que ele próprio tenta raciocinar um bocado mais lento, para que a coisa saia um bocado mais lenta, para sair mais bem concertada. Faz sentido? Eu compreendo que faça sentido ao próprio. Claro. Mas a questão é que nós selecionamos palavras, construção gramatical, sons e toda a programação a seguir motora em cerca de 0,0007 milissegundos. Isso quer Todos dizer que... nós. Pois. E fazemos uma coisa fantástica. O nosso cérebro manda uma cópia do que programamos. É tipo um computador. Nós escrevemos. Certo. E depois carregamos no botão imprimir. E então vai sair fala. Mas por vezes o papel fica preso. Ok, está bem, está bem. De forma similar, por vezes, o papel não fica sempre preso, claro. Mas por vezes as palavras ficam presas. Portanto, a programação foi sempre igual, só que às vezes prende. Pois, isso percebo, está muito bem explicado. Mas, independentemente disso, este truque que o Pedro utiliza não lhe parece que seja... ou pode ajudá-lo? Eu diria, se o próprio entende, sente que o ajuda... É de fazê-lo. Sim. Diga uma coisa, consegue-nos explicar aqui, suponha que eu sofro de gaguez, e estou-lhe a dizer, Jacqueline, o que é que fazia comigo para eu melhorar? Vamos cá ver. Antigamente, assim, de uma forma muito prática. De uma forma muito prática. Antigamente, a única coisa que se fazia era dizer, olha, quando isso lhe acontece, tente dizer Jacqueline. Ou seja... Jacqueline. Ok? Porquê? Para reduzir as repetições. Ou seja, prolongue a forma de falar, porque acontece Como é que disse que se fazia? Já? Prolonga. Sim. Porque só quando acontece é que necessita disso. Sim. Então, Jacqueline, ok. Em vez de estar ali ok, para reduzir o número de repetições, certo. O que era sugerido era que fizesse prolongamentos. E isso funciona? Poderá funcionar. Nada funciona a 100%. Não, claro. Isso. Pronto. Hoje em dia, hipoteticamente, para além disso, efetivamente isso é uma dificuldade para si? Vai-lhe provocar muito esforço, ou seja, tem que estar a pensar que tem que fazer prolongamentos, que tem que repetir palavras, que tem que evitar palavras, há palavras que tem de dizer de outra maneira, que tem que fazer frases curtas. Tem algum caso assim de sucesso daqueles que se diga que um miúdo foi para si com uma gaguez extrema ou importante e saiu de lá porreiríssimo, quer dizer, agora fala assim como... Tenho vários. Modéstia à parte. Tenho vários. Atenção, nem tudo é sucesso. Não, claro, eu sei, eu calculo. Nem tudo imagino. É sucesso. Mas quer dizer, mas há casos em que... Sim.
Ao fim de quantos anos? 1, 2, 3, 4? Depende dos casos, mas... De maneira geral. No mínimo cerca de um ano, até eventualmente um máximo de 2. Mas atenção, não é consultas todas as semanas durante os 2 anos. Não funciona assim? Não, porque repara uma coisa, as pessoas não devem ficar dependentes da terapia, porque uma coisa que acontece, muitas vezes as pessoas que gaguejam na terapia da fala, quase que não gaguejam. Olha uma coisa, porque não há julgamento do terapeuta. Os a cantar não gaguejam? Verdade. É mesmo verdade? Atenção, não todo o tipo de música. Então? Rap gaguejam. Rap gaguejam? Rap, sim, por causa do impreviso. Sim. Fado, quando também é à desgarrada também. Onde é que não gaguejam? Não gaguejam, atenção, por vezes gaguejam. Eu já vi crianças a cantar os parabéns e a gaguejar. Sim, está bem, mas... Pronto. Mas, repara, a letra está definida. Sim. Não tem que pensar, não tem que programar como é que vai responder ao outro. E, portanto, isso é um fator. Depois tem todo um ritmo e toda uma cadência. Depois, muitas vezes, não cantamos sozinho. Portanto, é o efeito de cor ouvir o outro. Enfim, para além, em termos neurológicos, também há outro fator associado a isso. Portanto, sim, a cantar não se gagueja, mas atenção, por vezes as pessoas dizem, em vez de falar, cante, ou seja, fale cantarolando. Isso não funciona, não? E é uma falta de algum... é um bocadinho rude perante o outro, não acha? Acho que sim. Muito bem, acho que tivemos aqui uma conversa do ponto de vista da terapeuta da fala sobre a gaguez. E agora, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Vou ao encontro da doutora